Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, aquele salmo conhecido, salmo para esses momentos difíceis. Salmo que é atribuído a Davi. Salmo de número 23, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Salmo 23, a partir do versículo de número 1. Que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, ou refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu me lembro que quando ainda trabalhava num estúdio, um dia o meu chefe chegou pela manhã e me mostrou assim um jornal em que a capa tinha uma foto, a foto de um carro boiando numa daquelas enchentes tradicionais de São Paulo. E o que ele queria enfatizar é que no vidro de trás assim do carro tinha um adesivo onde estava escrito o versículo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a única coisa que, creio, Deus me deu para responder a ele naquele momento foi, de fato, nada faltará, nem mesmo tribulações. O fato de termos Deus como nosso pastor não nos isenta das tribulações comuns da vida. E eu penso que essa é uma verdade que precisa ser relembrada, principalmente num tempo como esse, de ameaça global, em que estamos no meio de tudo isso que está acontecendo, mas percebo, ou pelo menos me parece, que uma boa parte de nós, ou quem sabe a maioria de nós, ou quem sabe ainda todos nós, lá no fundo, temos assim uma expectativa de passarmos incólumes por tudo isso que está acontecendo. Ou seja, passarmos por essa tempestade sem sermos atingidos. Parece que até é assim meio vergonhoso você admitir que está com o vírus ou alguém da sua casa. Geralmente quando a gente conversa por telefone e pergunta: está tudo bem aí com vocês? Geralmente a resposta que a gente dá: sim, está tudo bem. Só o fulano que está um pouquinho assim com tosse, mas é só uma gripe, não é o coronavírus, não. Até porque quem de nós gostaria de ser visto como alguém infectado ou alguém que tem um potencial de transmitir a doença? O problema, irmãos, é que, segundo informações, cerca de 70% ou mesmo até mais, 70% ou mais da população mundial deve ser contaminada com o vírus. E se nós estivermos entre esses 70%? Ou alguém do nosso meio, algum dos nossos irmãos, alguém da fé, pergunta que faríamos é: como nós vamos olhar para nós mesmos? Como nós vamos olhar para esse irmão? Como nós vamos olhar para Deus? Teria Deus nos abandonado? Teria Deus deixado de cuidar de nós? Interessante é que Davi, que escreve esse salmo, ele admite
ele considera a hipótese de, mesmo tendo Deus como seu pastor, atravessar, hora ou outra, aquilo que ele chama de o vale da sombra da morte. Aqui na minha versão está escrito assim: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. Em algumas versões mais antigas, se eu andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, ele não está dizendo que por ter Deus como seu pastor, ele há de andar pelo vale da sombra da morte. Mas está dizendo que é possível sim, hora ou outra na vida, ter que atravessar por uma fase em que parece que a morte estendeu a sua sombra sobre nós. Por isso a pergunta que quero responder aqui hoje é: se ter Deus como o nosso pastor não implica em isenção, imunidade contra o vale da sombra da morte, as tribulações da vida, ter Deus como o nosso pastor nos isenta do quê? Implica em quê? Então, primeiro, ter Deus como nosso pastor não implica que não vamos ter que, hora ou outra, passar por um momento difícil na vida, o vale da sombra da morte, mas implica que nós não vamos estar sozinhos. Eu lembro quando meu filho ainda tinha cerca de 2 anos, eu estava com ele no colo, uma noite escura, e diante de nós, assim, uma mata, e ele, com medo, me disse: papai, vamos sair daqui, vamos embora. E eu disse a ele: não, filho, Jesus está conosco. E ele, com toda aquela inocência, pureza de uma criança, olhou ao redor e me perguntou: mas cadê ele? E conosco não é assim. A gente sabe que Jesus, que Deus está conosco, mas a gente não o vê e por isso a gente teme. Mas o fato da gente não vê-lo não significa que ele não esteja conosco. E talvez ainda mais perto. Esse versículo de número 4 diz que o motivo pelo qual ele não há de temer não é que o vale não seja escuro, não é que não haja possibilidade de um encontro com o lobo, mas porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. E para mim sempre foi assim, um pouco difícil entender como assim a sua vara e o seu cajado me tranquilizam ou me consolam, porque para mim uma vara ou um cajado lembra disciplina, lembra correção, lembra repreensão. E a melhor explicação que eu já ouvi é que quando as ovelhas, e dizem que as ovelhas não enxergam lá muito bem, têm uma visão limitada, quando elas estão atravessando um vale e elas não enxergam o seu pastor, mas ouvem o farfalhar do seu cajado, o barulho da sua vara, tirando as pedras do caminho, perto delas, as faz pensar que, embora elas não possam vê-lo, ele está presente e essa presença as tranquiliza. Segundo, ter Deus como o nosso pastor não implica que não vamos passar hora ou outra pelo vale da sombra, mas implica que receberemos ajuda para passar o vale da sombra. Esses dias, Tatiana, minha esposa, olhou para mim e disse: por que você não aproveita que está tudo parado e vai adiantar suas coisas? Né? Coisas que não estão relacionadas ao trabalho. E eu respondi assim para ela: mas eu estou tendo o dobro de trabalho agora. Porque além de ter que fazer as coisas normais que preciso fazer para a igreja, ainda preciso agora administrar todas essas questões relacionadas ao coronavírus. Tenho que estar lendo notícias, lendo lei, que muda a cada semana.
o que podia semana passada não pode agora, e aí a gente precisa conversar, precisa checar o que pode fazer, o que não pode fazer, que consome muito tempo, mas tudo bem, porque posso testemunhar que Deus está me ajudando. Coisas assim que eu demorava horas para fazer, tenho conseguido fazer em um tempo muito mais resumido, e eu creio que é assim também com você, porque a promessa não é apenas que Ele vai estar conosco no vale, mas vai nos ajudar no vale. Há uma ajuda perene em todos os dias, mas há sim uma ajuda especial naqueles dias mais difíceis. Ele promete não apenas estar conosco no vale, mas nos guiar no vale. Promete refrigerar a nossa alma no vale. Promete, inclusive, preparar uma mesa, ungir a nossa cabeça com óleo e dar ordens à sua bondade, à sua misericórdia, para nos acompanhar durante todo o trajeto, durante todo o caminho. Ou seja, parece que quando a gente mais precisa, é que Deus mais nos ajuda. Quando foi que Abraão ouviu de Deus em alto e bom som: certamente te abençoarei e multiplicarei a sua descendência no dia da sua maior prova. Quando foi que o anjo do Senhor apareceu ao apóstolo Paulo e disse a ele em alto e bom som: não temas, porque o Senhor deu todas as vidas que estão com você, apenas o barco há de perecer. Quando ele estava no meio de uma tempestade que já durava dias e o barco já estava pronto a naufragar. Quando foi que João, apóstolo, teve a visão do Apocalipse, que lhe revelou que, por mais forte que pareça, o mal, ele não vai prevalecer. O que há de prevalecer é o reino de Jesus e os seus. Quando ele estava, e portanto, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quando ele estava na ilha de Patmos, exilado, devido à sua fé em Jesus. Aí talvez alguém me diga: pastor, Deus dá o frio conforme o cobertor, não é? Eu diria para você: não, irmão. Mas Deus dá o cobertor conforme o frio. Porque quanto maior a tribulação, e tem tribulações que a gente olha assim, elas estão se aproximando, e a gente diz: eu não vou conseguir passar. Mas depois que a gente passa, a gente olha para trás e diz: eu não sei como conseguir passar. E por quê? Porque quanto maior a tribulação, maior a força, maior a consolação. Quanto maior o espinho, maior a graça concedida e o poder que se aperfeiçoa por meio da fraqueza. Quanto maior a luta, maior a ajuda. Como o Senhor mesmo diz lá em Isaías 41:10. Não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha direita fiel. Terceiro, ter Deus como pastor não nos isenta de, hora ou outra, na nossa existência, na nossa vida, passarmos pelo vale. Mas significa e implica que a nossa vida não termina mais no vale. Alguém pode dizer assim: mas pastor, eu fico vendo tudo isso, mas a Bíblia não diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades? Sim, a Bíblia diz isso, e de fato. Tanto que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, é que nenhuma delas, de nenhuma ordem, e nem mesmo a morte tem mais
palavra final e definitiva sobre a nossa vida. E essa conquista de Jesus lá na cruz, nós vamos experimentar de forma plena depois da ressurreição e na glorificação. Eu tenho assim uma lista que poderia te dar de pessoas da Bíblia que eram tementes a Deus e em certo momento da sua vida elas foram acometidas por males. Mas vou me resumir a apenas duas, uma do Antigo e outra do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, Jó. Jó foi acometido por uma doença, por uma enfermidade que lhe cobriu dos pés à cabeça de feridas. De modo que até mesmo a sua esposa recusava a sua presença. Ele tinha que raspar as feridas com um caco de telha. O Paulo é o exemplo do Novo Testamento. Foi acometido de um espinho na carne. E embora existam muitas possibilidades do que teria sido esse espinho, alguns entendem que esse espinho era uma catarata crônica. Porque lá em Gálatas, ele diz assim aos Gálatas, vocês se lembram que foi por causa de uma doença, de uma enfermidade, que eu fui lhes visitar. E vocês me receberam, embora a minha presença fosse para vocês uma provação, vocês me receberam como se eu fosse o próprio Jesus e estavam dispostos a arrancarem os próprios olhos e os darem a mim. E aí no final da carta aos Gálatas, ele termina dizendo assim, vede com quão grandes letras vos escrevo e de próprio punho. Mas o que disse Jó na sua aprovação? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. O que disse Paulo? Quando, além do espinho na carne, vivia dias de prisão que talvez pudessem ser os últimos. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Onde é que estão agora? Paulo e onde está agora Jó? Eles que sabiam, por meio dessas palavras, que embora a vida deles pudessem ser acometidas pelo mal, não terminariam por causa do mal ou no mal. Onde estão eles agora? Estão lá no céu, junto com o Senhor, esperando o dia da ressurreição, quando receberão de volta os seus corpos agora glorificados, para continuarem andando com Jesus, agora e sempre. Por isso, como já disse algumas vezes, e te digo de novo, quando você ver o mal prevalecendo, você pode olhar e dizer, esse pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o fim, porque a Bíblia revela que a nossa vida pode passar pelo vale, mas não termina no vale. Antes, caminha, é guiada às águas tranquilas e aos pastos verdejantes pelo Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Como termina aqui o Salmo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E todos são todos mesmo. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu não sei se alguns de nós estarão entre aqueles 70% ou mais da população que provavelmente pode ser acometida por esse vírus que está aí, todos sabem. Mas se porventura eu e você estivermos entre estes 70, paciência, calma. Nós
Vamos fazer todo o possível para que isso não aconteça. Vamos nos proteger. Afinal, não queremos colaborar para o colapso do sistema de saúde e que pode levar essa situação, outros à morte. Vamos nos proteger, fazer todo o possível. Mas se porventura formos acometidos, nós vamos orar, nós vamos tomar as providências, as medicações devidas e, se assim Deus quiser, e há de querer, em 15 dias, nós estaremos de novo de pé. Se não nós, mas outros que nós conhecemos, irmãos da fé, forem acometidos, não sejamos amigos de Jó, aqueles que, ao invés de consolarem, julgam, acusam, condenam, duvidam da fé. Antes, vamos lembrar aquilo que escreveu Tiago. Está alguém aflito? Ore. Está alguém doente? Ore, porque a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Que assim seja e que o Senhor, o nosso pastor, seja conosco antes, durante e depois do vale. Amém.